www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Olá, ouvintes da Rádio Unaerp. Eu sou Andreas Borges e comigo estão João Revedilho e Marlon Oliveira. Agora são exatamente 6 horas e 24 minutos e está no ar mais um Happy Hour de nossa toda sexta-feira. Não é isso, João? É o nosso início de fim de semana, nossa festividade e os assuntos que rolaram em Ribeirão Preto e na nossa região e também no Brasil e no mundo, os assuntos polêmicos, nós vamos discutir com opinião, mas também com seriedade na informação. Sim. Muito boa noite para você, nossos ouvintes, boa noite Andreas, Marlon, que está na técnica, e boa noite a você que nos escuta, sei lá, pelo site do curso de jornalismo na ERP, www.jornalismonaerp.com.br, ou se não pelo Facebook, que está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Rádio Unaerp. Andreas, vamos ao nosso primeiro destaque de hoje, mas primeiramente vamos falar boa tarde, boa noite, agora 6 horas e 25 minutos. Exato. 6h25. Marlon Oliveira, boa tarde. Boa tarde, João. Boa noite, tarde. né? Boa noite, tarde, é 6 horas ainda. Oi, bom gente. dia, né? Bom dia. Aqui é todos os horários possíveis. É isso aí. E essa voz de desânimo? Hoje é sexta, Hoje é meu sexta, amigo. eu tô cansado, sexta. Porque ainda tô pensando que eu vou ter que voltar pra minha cidade. Então já De tá me volta dando preguiça. pra minha terra. É Qual isso? cidade que é? Jaú. Ah, Tá, beleza. Não, sem trocadilho, por favor. Vamos falar sobre os destaques de hoje. Um deles, nosso querido polêmico deputado federal. Jair Bolsonaro, exatamente, João. Jair Bolsonaro, que esteve ontem em Ribeirão Preto, né? Acabou sendo surpreendido ao final de sua visita aqui pela nossa cidade por uma estudante que nega ter premeditado a ovada durante essa visita, vamos dizer, técnica, assim, né, de Jair Bolsonaro a Ribeirão Preto, né? Ele que já é um dos candidatos, um dos pré-candidatos à presidência da República do ano que vem, né? Fez uma visita aqui em Ribeirão Preto para conversar com os políticos e empresários da nossa região. Vamos começar então desde o início, porque Jair Bolsonaro chegou no finalzinho da manhã no aeroporto Leite Lopes. Ainda teve muita gente que estava no aeroporto para recepcionar o deputado federal. Ele que é filiado ao PSC, mas está trocando de partido. Vai se filiar ao Partido Ecológico, né, Nacional, o PEN, que tem sede na cidade de Barrinha, que fica a 30 quilômetros daqui de Ribeirão Preto. Para que ele está se filiando ao PEN? Ele vai se candidatar à presidência da República pelo partido que tem sede aqui em Barrinha. Esse partido vai mudar de nome. Para que ele se candidate à presidência, ele vai mudar de nome para Patriotas, que é um pouco do símbolo do Jair Bolsonaro. Eles chegaram na manhã de ontem. Jair Bolsonaro chegou na manhã de ontem, foi bater um papo com as emissoras de TV locais, participou de programas ao vivo, participou de entrevistas que vão passar no final de semana, visitou rádios, TVs, jornais, e depois teve uma conferência. Depois ele deu uma passeada no calçadão, que foi quando recebeu, antes da conferência ele deu uma passeada no calçadão, que foi quando ele recebeu um belo presente de boas-vindas. Um presente indigesto, vamos dizer assim. Um presente indigesto. Andreas, você continua a história. Exato, João. O deputado estava em uma cafeteria quando a jovem, né, se aproximou dele e bateu um ovo contra o peito do parlamentar, que classificou o ato como intolerância, e registrou o boletim de ocorrência por injúria. A estudante, no caso, Alana Gabriele de Oliveira, de 22 anos, negou ter premeditado ovada no deputado federal Jair Bolsonaro durante a visita do parlamentar por Ribeirão Preto, mas, né, confirmou que amigos dela
que estavam no local no momento do protesto carregavam outros ovos. Ou seja, uma X9 no meio desse rolo todo. E não é só uma, tinha outras pessoas também que estavam manifestando contra o Jair Bolsonaro no calçadão. Bolsonaro foi até a delegacia, a Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, que fica na rua Duque de Caxias. Prestou depoimento, fez o boletim de ocorrência contra a mulher que realizou a ovada. Também, depois disso, a mulher também prestou depoimento, fez um boletim de ocorrência contra os seguranças do Bolsonaro por lesão corporal, porque, segundo ela, puxaram o cabelo dela. Ela teria sido agredida, né? Teria sido agredida. Depois disso, o Bolsonaro, quando ele saiu da delegacia, também foi hostilizado por manifestantes. Depois disso, ele foi por uma conferência no qual oficializou a sua filiação ao PEN, ao Partido Patriotas, a partir de agora, né? Exatamente, João. Isso levanta uma questão já para as eleições a presidente do ano que vem, né? Que isso vai ficar bem complicado, porque já visto nas eleições passadas, nas eleições anteriores, que quando alguma pessoa perguntava para você em quem você votou, Dilma, Aécio, Marina, todo mundo já tinha um pé atrás, né, com você em relação à sua opinião. Ou seja, sua opinião já não era respeitada. Agora, na eleição do próximo ano, vai ficar super complicado, porque até então já temos 2 pré-candidatos, vamos por assim dizer, né, que é o ex-presidente Lula, né, e o Jair Bolsonaro. Ou seja, o Lula ainda não é ele ainda não esse oficializou. Né? Esse é o plano do PT. O PT diz que o Lula ele é o plano A, B, C, D e E do Partido dos Trabalhadores. Porém, o Lula ainda responde por um processo questão da Lava Jato, pelo Triplex em Guarujá, que está indo para a segunda instância agora. Depois do julgamento da segunda instância, caso o Lula seja condenado, ele entrará na lei da ficha limpa. Então ele não poderá se candidatar à presidência da República. Caso ele seja absolvido, aí ele pode se candidatar à presidência pelo PT. Mas aí depende de uma questão burocrática a data desse julgamento. Segundo alguns juízes, falam que esse julgamento acontecerá antes do início do processo eleitoral, antes do início da oficialização das candidaturas. Se for o julgamento depois, aí o Lula sim pode se candidatar à presidência tranquilamente pro ano que vem. Que isso levanta uma questão, né, João, pra gente debater aqui sobre essa questão de eleições, né? Porque vai ficar realmente muito complicado. Vai ficar muito complicado você emitir qualquer opinião sobre algum candidato, porque visto ontem aqui em Ribeirão Preto que algumas pessoas são bem radicais contra as ideias radicais, né, vamos assim dizer, de Jair Bolsonaro. Que é o meu modo de ver, ele tem algumas boas ideias, mas ele peca na questão de ser muito firme, muito forte em algumas questões, principalmente relacionadas aos homossexuais, que no Facebook e nas redes sociais é possível a gente ver uma enorme gama de pessoas debatendo sobre esse assunto, principalmente com as declarações dele. Marlon, sua opinião sobre isso? Gente, o Marlon tem cara de quem vai votar no Bolsonaro, que muitas pessoas dizem ser bolsomito. Né? O que eu nunca até hoje... No aeroporto Leite Lopes, as pessoas gritaram o nome do Bolsonaro de mito. Bolsomito. Por que bolsomito? Bolsominion, né? Se veste de amarelo, pelo amor de Deus, né? isso é ridículo essa situação. Acho que a questão do ovo eu não acho correto, óbvio, porque acho que não se lida com assuntos sendo intolerante, mas foi válido dessa vez. Foi válido. Nossa, eu gostei. Mas gostei desse comentário. Você daria ovada nele? Ai, não, porque eu tenho preguiça dessa coisa rolê burocrático de ter que ir pra polícia, sabe? De ter que deslocar o meu caminho até ele. Senão você daria uma Se ovada por nele. acaso ele eu tivesse um ovo frente. na minha mão e ele tivesse na minha frente. Mas imagina esse acaso. Mas você ia pensar assim, pô, esse ovo poderia comer. Esse ovo poderia virar meu omelete do almoço. Aí eu não. Você entendeu? pensaria em certas circunstâncias que você não tacaria nele, mas comida, né? Não desperdiçaria um ovo com o Jair Bolsonaro. Não. Tá certo. Mas você gosta dele? Você tem uma opinião contra ele? Você tem... Qual que é o seu sentimento contra Ele ele? gosta, a cara dele. Pra quem pode olhar no Facebook, tá claro, o Marlon gosta do Bolsonaro. Minha opinião é contra a opinião dele, óbvio, porque ele não tem... Não que ele não tem, mas assim, os ideais dele
até agora, as coisas que ele mostrou são completamente contrárias aos que eu vivo. E as pessoas que estão junto comigo. Então, eu não tenho como ser conivente com uma situação que não me inclui, entendeu? Português claro demais. Eu também acho. O Marlon é muito liberté, igualité, fraternité. Ele é vamos muito, ferrar. é muito francês. Tá sendo muito francês. Bom, o ovo hoje. foi atirado por Alana Gabriela de Oliveira Arruda, que em Rainha. 2016 tentou disputar o cargo de vereadora de Ribeirão Preto pelo PCdoB. Bom, o Jair Bolsonaro falou isso na entrevista. E na entrevista para a imprensa, inclusive para o Jornal Cidade, que é onde eu estou lendo isso, toda essa matéria, a repercussão de tudo isso, todos os jornais cobriram, toda a imprensa cobriu. Ele diz a seguinte frase: o que aconteceu é um exemplo de intolerância. Eles me acusam a todo instante daquilo que eles mesmos são. Jair Bolsonaro. Mito. Essa seria a frase da semana, né? Essa poderia ser a frase da semana, com certeza. Essa seria a frase da semana. A gente já... Depois a gente fala sobre quadro. Depois a gente vai pro quadro frase da semana. Mas essa já tá para que tá pré-eleita. Hã? feio. É o famoso para que tá feio. É o famoso para que tá feio. É. Vamos falar um pouquinho sobre as ideias do Bolsonaro, que ele veio para Ribeirão Preto. E ele já foi embora. E você acompanhou ele, né? E toda essa jornada por Ribeirão Preto, pela Califórnia brasileira. Não acompanhei ele inteiro. Eu acompanhei a Alvada. A Alvada eu Agora acompanhei, levantamos fui pra outra delegacia. questão aqui. Será que não foi João Revedilho que premeditou essa Alvada? Pessoal, Não. participem aqui O pelas nossas redes Santo sociais, Salvador. pelo Facebook da UNAERP. Dê Da sua Rádio opinião. UNAERP. Pela Rádio UNAERP. E também pelo Facebook da UNAERP. Vamos botar todo mundo contra João João Revedilho. Revedilho. Foi ele. Pronto. Não fui eu. Por incrível que pareça, não. Não, assim, alguns pontos, assim, eu não voto no Bolsonaro. Eu falo, eu não voto no Bolsonaro. Mas algumas ideias dele são boas, mas a maioria são ruins. Na minha opinião, tá, gente? Esse pessoal que tá nos assistindo pelo Facebook, pessoal que nos escuta, eu acho que deveria ser valorizada as Forças Armadas. Isso deveria. Vai dar uma loucura no Kim Jong-un e manda uma bomba aqui em Brasília. A gente não tem um exército. Mas lá em Brasília, se acertasse Brasília No Congresso só... Nacional, tudo bem. Tá, beleza. É um favor. Mas a população em volta aí é meio complicado. Então, não, mas de qualquer forma, a gente não tem exército pra isso. Não tem exército pra combater. Agora, Bem, né? liberar porte de arma pra todo mundo. Ser contra homossexual. Porque ele fala que não é. Mas vamos ser realistas. Ele é. Não Contra. foi uma, não foi duas, foram várias vezes que a gente viu o discurso dele. Discurso sendo homofóbico, contra. né? Sim. Por exemplo, a questão da Maria do Rosário. Também não. Eu não gosto da Maria do Rosário. Não gosto dela. Mas aquilo que ele falou, ele tá errado. Entendeu? Eu acho que o Bolsonaro deveria respeitar os homossexuais. Deveria, sim, tirar essa ideia da cabeça dele de liberar porte de arma pra todo mundo, porque a gente já tá com um número de homicídio muito grande e o Brasil não tá preparado pra isso. Se melhorasse as condições do presídio do Brasil, mas espera, melhorasse as questões do presídio do Brasil do seguinte: ter vaga pra todos os presos, e aumentar as penas. Isso realmente eu sou a favor. O cara vai lá, mata uma outra pessoa, fica, sei lá, 15 anos na cadeia. Não cumpre a pena direito, cumpre um quarto dela. Isso Entendeu? é verdade, João. Eu acho Então que... tem tudo isso que se a gente for colocar numa balança, é real. Agora, questão dele falar, sou contra o homossexual, sou a favor da liberação do porte de armas, isso eu sou contra. Eu sou contra a liberação do porte de armas. Eu sou contra ele ser contra os homossexuais. Sinceramente. Peraí que eu tô perdido aqui. Ah, não, já me achei. Não, Pronto. não. Não, mas faz sentido, João. Faz sentido, porque o cara quer ser, vamos dizer assim, Ele tem que ser do povo. presidente. Ele tem que ser do povo. E vamos falar, bom, Não pessoal, importa, ele vamos- tem que ser do rico, ele tem que ser do pobre, ele tem que ser do trabalhador, ele tem que ser dos homossexuais, ele tem que ser dos policiais, ele tem que ser do médico todos. que tá no hospital, ele tem que ser do catador de lixo que tá lá batalhando por ter o seu dinheiro pra poder sustentar a família dele. É assim que tem que ser o político. O político ele tem que ser de todos. Se, por exemplo, se eu for na Câmara dos Deputados agora, falar assim, sei lá, chegar pra um deputado e falar: deputado,
Ó, a gente precisa muito dessa questão lá em Ribeirão Preto, porque a gente tá precisando muito. Capaz do cara nem me recepcionar. Isso porque se chama democracia. Isso porque se chama democracia. E democracia no Brasil deveria realmente valer. Porque a gente para pra perceber o seguinte. Cara, a gente coloca pessoas dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Câmara dos Deputados, dentro de um Senado Federal, num Palácio do Planalto, num Palácio do Rio Branco. Qualquer esfera, seja municipal, estadual, nacional, a gente tem que ter um pouco de noção de quem a gente está votando. Pesquisar sobre o candidato. Isso a gente fala aqui no Tudo na Mesa desde quando a gente começou o programa. A gente falando tudo na mesa e fala aqui no Happy Hour. E, bom, Happy Hour, a gente tá no segundo programa, acho que é o segundo programa que a gente fala sobre isso. E essa mentalidade não vai mudar tão cedo. Eu creio que essa mentalidade não muda tão cedo, porque ainda vai existir vereadores, deputados, senadores, pessoas ligadas a partidos que aquela sempre ajudinha, né? Só um ponto, isso é a minha opinião, tá? Isso é a minha opinião Isso, vamos deixar bem como claro eleitor, que não é opinião como jornalista, tá? Não tô dando uma notícia. Isso é a minha opinião como eleitor, tá? Então vamos separando as coisas. Tive a oportunidade de entrevistar o Bolsonaro Num tete-a-tete. um tete-a-tete. Não foi nem um tete-a-tete assim, direto. Ele Foi te numa chamou, ele coletiva. te chamou no Whats? Ele te chamou no Zap? Ele chamou você no Zap, né? Não chegou nesse ponto Ele ainda. não chegou nesse ponto. Ah, tá certo. Mas vamos falar um pouco sobre as posições do Bolsonaro. 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Falar um pouquinho sobre as posições do Bolsonaro. Mas antes, vamos para um rápido intervalo? Vamos por aquele rapidão? Marlon, põe- Vamos falar rapidinho então dos negócios do Bolsonaro. antes da gente ir enquanto pro nossa equipe intervalo. técnica Ou trabalha já pode aqui, ir? Você Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Happy Hour. ouve Rádio Unaerp. Quem doa sangue doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp. www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. voltamos para mais um bloco do nosso Happy Hour. E nesse bloco continuaremos a falar sobre a visita de Jair Bolsonaro por Ribeirão Preto, da onde o candidato a presidente da República do próximo ano fez alguns contatos com empresários e políticos aqui da região. E ontem, né, também durante o protesto, vamos dizer assim, não tão pacífico, né, o Bolsonaro também entregou para a Polícia Civil aqui de Ribeirão Preto as imagens do protesto gravadas pelos assessores dele, né. Essas imagens serão usadas
durante, vamos dizer assim, um processo que poderá ser aberto para apurar esses protestos não tão legais assim contra o pré-candidato a presidente da República. João, você acha que esse protesto, como podemos dizer, essa denúncia, vamos dizer assim, do Jair Bolsonaro vai levar alguma coisa adiante ou só vai ficar por aqui em Ribeirão Preto e não vai dar mais nada? Cara, eu nem imagino isso. Eu acho que... Vai ficar por aqui, né? Não sei explicar. Não sei se vai ficar por aqui. Eu acho que já encerrou o assunto, né? Acho Já que já encerrou, encerrou, fez BO, encerrou o assunto. Vamos falar um pouco sobre as posições do Jair Bolsonaro, Vamos lá, João. do pré-candidato à presidência da República, que é bem polêmico, tá? Vamos falar aqui, o jornal A Cidade fez 4 Tópicos, né? tópicos bem interessantes. Qual que é o primeiro, sobre a João? ditadura militar. Naquele tempo as pessoas podiam sair e voltar ao Brasil. Eu sou a favor dos valores da época, completamente diferentes do que é hoje. Se você tirar do país a infraestrutura conseguida na ditadura, o Brasil não existiria. Tinha disciplina, o policial militar era respeitado, tinha pleno emprego e a população comprava o 38ão. A gente chama de revólver calibre 38. Na mesbla. E, João, dando seguimento, quais seriam as outras polêmicas de Jair Bolsonaro, né? Isso tudo é o Jair Bolsonaro falando, tá, gente? É verdade, vale ressaltar isso. Vale ressaltar isso. Homossexuais, negros e mulheres. Não há diferença entre nós, somos seres humanos. Falam muito da comunidade LGBT. Se o cara continuar sendo feliz com o parceiro, ok. Agora, em 2010, o MEC colocou filmes de mulheres se beijando. Disseram que fazem... que fizeram um beijo lésbico para combater a homofobia entre as criancinhas. Mas isso só estimula o sexo precoce nas escolas. Nem homem nem mulher. Nem homem nem mulher. Estimula o sexo. Polêmico. Um trecho Marlon? polêmico. Eu acho que a questão não é estimular sexo, é educação sexual. As crianças hoje em dia vivem num mundo muito sexualizado. O mundo, a sociedade é assim hoje em dia. Eu acho que as crianças, por mais que elas não tenham a idade necessária para saber desse tipo de coisa, tá ali a todo momento exposto, entendeu? Você liga a televisão, tem uma novela que era das 9 e hoje em dia passa às 2 da tarde e tem a mesma cena com a classificação indicativa do horário da noite. E acho que não é questão de estímulo, é questão de ensinar mesmo. Tem vários modos disso ser feito e acho que um deles não leva para esse lado da sexualização, é mais por educação mesmo. Isso. Bom, outro ponto são os rivais na disputa da presidência. O Bolsonaro disse o seguinte: isso é igual a um time de futebol que está disputando o campeonato. Tem 20 adversários, mas se você quer ganhar o título, não pode se preocupar com isso. A cúpula da política brasileira está atingida pela Lava Jato. Eu nunca aceitei dinheiro de empresário. Você não pode falar de Caixa 2 comigo, porque eu nunca votei com o governo. Será? A gente não sabe se ele votou contra ou a favor do governo. Porque mas... a gente tá conhecendo ele mais agora também, né? Que ele tá mais em evidência agora. Mas será que ele foi... Porque político, agora, do nada, ele não surgiu, né? Ele já vem de um longo tempo, de um longo período aí, né? Bom, rejeição da população é o quarto tópico. Antes da gente mudar de assunto, ele diz o seguinte: o Donald Trump sofreu com isso na disputa dos Estados Unidos. Mas a gente vai eliminando isso ao longo do tempo. A população tem que ter alguém que cuide do Brasil. Não é só para cuidar do negro, do pobre, da mulher e do homossexual. Tem que cuidar do Brasil como um todo. Somos um só. Aí ele tá sendo político mesmo, né? Bem político. E já que você comentou de mudar de assunto, né, João? Vamos falar do nosso esporte aqui, né? Vamos falar do esporte, depois recados, porque nós temos notícias de última hora que saíram no momento. Você já quer antecipar alguma, João? Vamos falar do esporte primeiro? Vamos, Botafogo. Então. Botafogo, esse final de semana, vai até o Rio de Janeiro, né? Enfrentar a equipe do Macaé. Amanhã o jogo é às 3 horas, João? Às 3 ou às 4? Acho que é às 4 horas da tarde. Não lembro.
né, lá pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Botafogo, que está na 4ª posição, precisa dessa vitória mais do que nunca, não só para questão da classificação, que é o mais importante, né, mas sim também para dar um fôlego a mais pro técnico Rodrigo Fonseca, né? E o Neneca, o goleiro do time, né, falou que não vê pressão, mas diz que o Botafogo jogará por todos, principalmente pelo técnico do time, né? A comissão técnica e a diretoria também trabalham influenciados pelo resultado do Macaé. Ou seja, perdeu amanhã, Rodrigo tá fora. Não acho que ele tá fora, não. Não? Você acha? Não. Porque mudar de treinador agora, nessa fase da competição, ficaria... como é que pode... Pra começo de conversa, não, vamos ser realistas, gente. Vamos parar de... O Rodrigo Fonseca tá fazendo um baita de uma campanha pelo Botafogo. Vamos ser realista. 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. Na minha opinião, eu acho que ele não deveria ser demitido, não. Já que segurou o cara até agora, segura até o final. Né? Exato. Não é nem por isso, cara. 2 derrotas, 3 derrotas. Mas Pô, é um negócio que assim, é um campeonato curto. Pô, beleza, é um campeonato curto. Mas é um cara que ele vai acabar mexendo o time. O time também vai cansando. Igual o Corinthians. O Corinthians não acabou perdendo um jogo? Esse ano? Esse ano não, né? Esse ano perdeu 2 só. Tudo bem, mas perdeu, não perdeu? Perdeu. Qualquer time grande, qualquer time perde. O Botafogo pra mim é time grande. Pô, vai perder também um dia. Perdeu 2 rodadas seguidas, beleza. Perdeu contra um adversário direto. E o outro perdeu contra um adversário direto também, que é o... Volta Redonda. Não, Volta Redonda não perdeu, não. Volta Redonda perdeu lá. Perdeu lá. Mas perdeu lá contra o Volta Redonda, perdeu aqui Pro São Bento. pro São Bento e perdeu pro Joinville, que também é candidato direto. Verdade. Foram só 3 derrotas, gente. No campeonato todo. Ah, mas é o São Bento. O São Bento tá com um baita de um time. O Botafogo também. Entendeu? Então tem que começar a balancear as coisas. Falar, mas tem que demitir o Rodrigo Fonseca. Não, o Rodrigo Fonseca, pra mim, tá fazendo uma baita de uma campanha. Eu acho que também não teria que demitir ele, porque a gente já vem de uma cultura de Eu demissão acho que de técnico, né? Essa cultura de demissão de técnico no meio da temporada, no final de temporada, eu acho que quebra não só o ritmo da equipe, mas também Já a visto o que tá temporada. acontecendo com o Palmeiras. Começou com o Eduardo Batista, foi pro Cuca e o Palmeiras tá só foi eliminado de tudo. Só tá com o Campeonato Brasileiro. Pro investimento que fez é ridículo E isso. exatamente, pro investimento que fez, a gente daria o Palmeiras como campeão de tudo. Campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista, campeão da Libertadores. Campeão mundial, já não sei, mas... Da Libertadores eu ainda tenho minhas dúvidas, mas campeão desses 3, Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Era certeza. era certeza. O Palmeiras investiu muito, investiu pesado no elenco. Contratou o melhor jogador sul-americano no ano passado, que era o Borja. Tem tudo, então você tem que ter uma noção, o mínimo que você tem que ter uma noção de que o Rodrigo Fonseca tá fazendo uma boa campanha na medida que ele pode. O Botafogo tem um time muito mais elevado que os outros, mas são adversários que têm peso, têm camisa. O Volta Redonda é um adversário grande. O Joinville é um adversário muito grande, até pouco tempo estava na Série A. Então tem que ter um pouco de calma. Entendeu? Tá certo, o Botafogo pecou lá em Mogi e tem empatado com o Mogi por 2-2. Isso eu entendo, torcedor. Mas daí pra frente, mantém o Rodrigo. Eu acho que o Botafogo tem tudo pra subir pra Série B. Tem time, tem peso, tem treinador, tem equipe. Tem gestão pra subir pra Série B no ano do centenário, que ano que vem o Botafogo completa 100 anos. Então eu acho o seguinte, não tô falando como botafoguense, tô falando como jornalista, estudante de jornalismo. Eu acho que o Botafogo tem tudo pra subir. Tudo pra subir. Tudo mesmo. É isso, João. Eu também acho que o Botafogo deve subir, provavelmente vai subir pra Série B, né? E algumas pessoas ainda dizem que ele jogará com o São Paulo ano que vem, né? Fazem essa brincadeira. Eu acho que não, acho que É exagero também. É um grande exagero. Mas, enfim. Eu acho que assim, o São Paulo ele tá passando por um momento de dificuldade. A mesma coisa. É a mesma coisa que aconteceu com o Grêmio, sei lá, acho que foi na última passagem do Renato, se não me engano foi em 2010. Antes dessa. O Grêmio tava na 17ª colocação no final do primeiro turno.
Foi lá no segundo turno, arrebentou, fez a melhor campanha do segundo turno, foi lá e chegou em terceiro. Terceiro não, quarto. Pra disputar a Libertadores, o Goiás tinha que perder a final da Sul-Americana e perdeu nos pênaltis. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu até assisti o jogo do Goiás, tava torcendo pro Goiás perder. O Goiás perdeu, o Grêmio subiu pra Libertadores. Que naquela época era só G4 e tinha questão do campeão da Sul-Americana, né? Da Sul-Americana. Tinha questão. Que foi nesse ano justamente que começou a questão do campeão da Sul-Americana, que dava vaga direta pra Libertadores da América, né? Aí o Grêmio conseguiu a vaga. Então, é um ponto que é o seguinte: o Rodrigo Fonseca tá fazendo um belo uma gestão dentro do Botafogo, tá treinando bem, na minha opinião. Botafogo, ele tem uma equipe de gestão, presidente, vice-presidente, diretor de futebol, muito boa mesmo, tá? A equipe é boa. A gente tem um goleiro que é muito bom, mas ele é questionado. Vai ver as defesas que o cara faz. Qual goleiro que não é questionado? Quando que o Rogério Ceni não foi questionado? É ídolo, hein? Quando que o Marcos não foi questionado? É ídolo. Nós temos o Edno, Samuel Santos, Moraes. Então, São jogadores. Gladstone. São jogadores de renome, né? Nacional e internacional. Gladstone ter passagem até pela seleção brasileira. Então acho que deve-se dar o crédito necessário para esses jogadores, né? Tanto pelo passado que eles têm, como o que eles podem fazer pelo Botafogo. Então eu acho que o Botafogo, na minha opinião, deve segurar o Rodrigo Fonseca pelo menos até o final do campeonato, daí planejar melhor pro ano que vem, com mais firmeza, né? Só pra gente completar a informação aqui do Botafogo, né? O time está com 21 pontos, ocupa a 4ª colocação do grupo B, ao lado do Joinville, que tem a mesma pontuação, mas com pior saldo de gols, apesar da queda de rendimento, né? Nas últimas 2 rodadas. E a pressão por resultados, o Neneca, né? Que a gente falou no começo da discussão, né? Garante que a diretoria e o elenco seguem respaldando, o treinador Rodrigo Fonseca. E agora, né, o time vai ter que vencer amanhã pela primeira vez nessa Série C fora de casa, né, para não se distanciar dos líderes. O elenco do Tricolor, o Neneca, né, disse que o elenco do Tricolor prevê dificuldades diante do Macaé lá no Rio de Janeiro, mesmo se tratando do penúltimo colocado do grupo. 6 horas e 53 minutos, 6h53, vamos para um rápido intervalo. No final agora do programa, vamos dar alguns recados e fazer os destaques da semana. Vamos fazer o personagem da semana e a frase da semana. Daqui a pouco nós voltamos. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti.
Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Ouça a Rádio Naep no seu computador. Acesse jornalismonaep.com.br. 6 horas e 55 minutos, 6h56, voltamos com o Happy Hour. Nosso último bloco, né? Nosso último bloco, porque daqui 5 minutos é 7 horas e daqui a pouco tem papo entre linhas com o André Coutinho e, se eu não me engano, o Rodrigo Lazzarini também participa, né? Então, Exato. André Coutinho e Rodrigo Lazzarini. Correto. Correto? André Coutinho e Rodrigo Lazzarini daqui a pouco aqui na Rádio Naerp com o papo entre linhas. Mas antes nós temos o nosso quadro final. Mas antes dos quadros finais, um recado importante, na verdade, foi uma notícia que chegou pra gente. Eu não tenho todo o contexto da notícia, o briefing da história, igual diz o Marlon. Mas parece que foi um menor detido por tráfico de drogas. Exatamente, João. O menor que foi detido aqui em Ribeirão Preto por tráfico de drogas disse que tem associação com um vereador aqui bem conhecido da cidade, não é mesmo? Diz que Vereador tem... Marmita. Marmita vereador de Ribeirão Preto, eleito nas últimas eleições. É um dos novos membros da Casa Legislativa de Ribeirão Preto. E, segundo esse menor de idade, falou que trabalhava para o Marmita. E o Marmita negou, né? Segundo reportagem do jornal A Cidade, ele negou que esse jovem trabalha para ele e disse que todos os funcionários dele trabalham lá com ele no gabinete, ou seja, estão ali próximos a ele, que desconhece esse menor. Exatamente, essas informações foram do jornal A Cidade, do A Cidade On, né? Exato, isso. Tá? Para quem quiser saber mais, tiver mais informações, mais curiosidade, é só acessar o portal do A Cidade On. 6 horas e 57 minutos, 6h57, vamos para os nossos destaques finais. Primeiro, com o personagem da semana. Como não poderia deixar de ser, né? Jair Bolsonaro, né? Com certeza. É o nosso grande personagem Só da semana. pelo que aconteceu ontem, personagem da Só semana. pela ovada já era eleito o nosso personagem. O Pelé poderia voltar a jogar futebol, que o Jair Bolsonaro seria o nosso personagem da semana. Ajo que ajar, como diria o grande craque Neto, né? Ajo que ajar. Senhora. O horário permite falar isso, né? Ajo que ajar, Jair Bolsonaro seria o nosso garoto, vamos dizer assim, nosso vovô garoto da semana. E o nosso destaque da semana. Com certeza, o destaque da semana fica por conta da ovada que ele recebeu da jovem, né? Filiada a um partido aqui da cidade. A jovem que nem é natural do Tocantins. Cara, bizarro, mas tudo bem, né? Bom, e vamos para um segundo destaque? Um segundo destaque, eu acho que, não sei se é do conhecimento da maioria das pessoas, mas o goleiro Gerson, que disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Batatais, pelo glorioso e grandiosíssimo Batatais, vai jogar no Gouveia de Portugal. Com um contrato de 1 ano, o jogador que foi eleito o melhor da Copinha disse que está com frio na barriga, João. O que podemos esperar de Gersinho, né? Apelidado carinhosamente pela torcida de Batatais. Vai defender pênalti em Portugal. Vai mitar em Portugal. Nossa frase da semana. Nossa frase da semana não poderia deixar de ser a frase de Jair Bolsonaro. Hoje o programa foi só Bolsonaro. Cara, mas não tinha como deixar de ser ele, né? Fala pra gente, João, qual que foi aquela frase da semana? Que, olha, eu confesso que não me surpreende muito, assim. A frase da semana. Você conseguiu encontrar? O que aconteceu é um exemplo de intolerância. Eles me acusam a todo instante daquilo que eles mesmos são. Pronto. Poeta Jair Bolsonaro. Como diria, né? Já vimos o poeta Michel Temer, né? O poeta Michel Temer. Nós vamos trazer as poesias de Michel Temer aqui. Isso, exatamente. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, né? 6 horas e 59 minutos. Vamos encerrando o programa por aqui. Nosso happy hour de toda sexta-feira. Bom, também tem a apresentação do Felipe Fernandes, que hoje também não veio por problemas pessoais, mas espero que semana que vem ele esteja aqui para dar seu pitaco semanal. Peço desculpas por ontem também não ter participado, peço desculpas ao Andreas. Que isso, João. Trabalho, acabou. Trabalho dobrado ficou só por conta de Marlon Oliveira, que ficou dando seus pitacos infames. Sobre o mundo geek, sobre
a nossa puxa-saquice pra Netflix, né? Porque a gente Jesus. porque a gente puxa um saco pra Netflix, né? Eu tenho medo do que foi esse programa ontem. O Marlon é o nosso colunista semanal, né, de cultura, ele indica esses filmes glamurosos, séries fantásticas que nós temos aqui disponíveis no nosso querido Brasilzão. E é aí. isso, pessoal. Marlon, obrigado. Obrigado a vocês, gente. Os trabalhos técnicos foram realizados por Marlon Oliveira. Apresentação, Andreas Borges e João Revedilho. 7 horas em ponto. Andreas, boa noite. Boa noite a todos e até quinta-feira que vem no nosso Tudo na Mesa. Boa noite pra você. Quinta-feira que vem com Tudo na Mesa. Fique agora com o Papo Entre Linhas com André Coutinho e Rodrigo Lazzarini. Um abraço, até quinta. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unae.